Queridos amigos, amigas, boa noite. Hoje estamos vivendo mais uma oportunidade do nosso podcast Conexão e Fé. E você é o destinatário da nossa mensagem, que sempre tem o carisma de levar informação, formação, espiritualidade, entretenimento e buscando responder também aos desafios e esperanças do nosso cotidiano. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João Batista. Jesus diz que é o maior nascido de mulher, grande homem de Deus. Estamos recebendo hoje o nosso podcast, Dr. Júlio. Seja muito bem-vindo. Ernesto, eu que agradeço o convite por estar aqui. Uma grande alegria, oportunidade de interagir com aqui os irmãos, a paróquia e com o senhor também, uma grande referência de fé para mim, para minha família, para meus amigos também. Amém. E doutor Júlio, onde nasceu, como que é a sua biografia, como chegou a São José do Rio Preto? Eu sou natural de Penápolis. Penápolis. E tenho ali os familiares, o início da vida. Passei um tempo na cidade de São Paulo e depois passei por também alguns anos em Itapetininga, região ali de Sorocaba, 2 anos, antes de vir para São José do Rio Preto, quando passei no concurso. E desde 2007 tenho morado aqui, feito dessa cidade, né, a casa, né, a nossa cidade do coração, para aqui viver, criar meus filhos, estabelecer minha família e desenvolver vínculos e raízes. Eu costumo dizer que a minha melhor parte é que eu sou esposo da Lívia, sou seguidor de Jesus, esposo da Lívia e pai da Alice, de 13 anos, a Helena, de 9 anos, e do José, de 6 anos. Essa é a minha melhor parte. Se ninguém mais lembrar de qualquer tratado aqui, essa talvez seja o mais importante para mim. Que beleza. A família já estão as meninas já moças, começando aí a adolescência, né? E o doutor Júlio, ele é defensor público, né? Então é muito importante que nós possamos compreender melhor a atuação da defensoria, o que é que nós poderemos também buscar na defensoria, né? Então o defensor público, qual que é a área de atuação dele, o que faz, assim? O defensor público é um membro da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é uma instituição do sistema de justiça que é composta pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública, a Advocacia e o Ministério Público. A Defensoria tem um assento constitucional, ela tem previsão, e a sua função, a sua missão é basicamente garantir a defesa dos pobres. Cabe à Defensoria a assistência jurídica integral e gratuita, individual e coletiva, das pessoas necessitadas, o hipossuficiente, e promover, difundir, defender os direitos humanos. E por conta disso, a Defensoria foi alçada então a um instrumento de defesa, um instrumento do Estado Democrático de Direito. E o defensor público então é esse membro desse órgão que tem essa função de abrir os tribunais aos pobres. Então, nós temos essa missão, tem uma forte teor de vocação, que é justamente garantir que haja igualdade, o acesso à justiça, que vai muito além do Poder Judiciário, né? O acesso ao conhecimento dos direitos e o exercício desses direitos. E há pensamento lá no livro do Provérbios, que quem faz aos pobres empresta a Deus, né? Então, essa opção preferencial pelos mais fracos, indefesos, é uma opção do próprio Cristo, né? Do próprio Cristo. Então, as demandas da Defensoria, elas passam por quais buscas assim mais presentes? A mais comum, atendimentos de demandas mais comuns no dia a dia são as demandas da área de família. Investigação de paternidade, pensão alimentícia, né, os divórcios, a regulamentação da guarda de filhos, a visitação, convivência de pais, aqueles pais e mães que
acaba não tendo vínculo com contato, né? Enfim, com esses filhos em razão de lamentáveis, né, separações, mas também passando pelas demandas envolvendo contratos, demandas de consumidor e também as demandas na área criminal, a defesa criminal daquelas pessoas que são processadas e pelo Estado e precisa de uma defesa técnica. Então, cabe à Defensoria garantir esse contraditório e a ampla defesa dessas pessoas que são processadas pelo Estado e precisam se defender. A Defensoria, então, passa a ser a defesa pública dessas pessoas e é garantida para todo cidadão e cidadã essa defesa ampla e restrita, né, técnica por meio do Estado defensor. Então, essa pessoa ela tem um processo que ela está acompanhando e não tem condições de um advogado, ela procura a Defensoria Pública, né? Exatamente. Aquelas pessoas que não podem se defender sozinhas, contratando um profissional da sua confiança, essa é uma relação pessoal e de direito civil, que nós costumamos dizer. Então, ela tem o auxílio do Estado, modelo estatal de assistência jurídica, né, gratuita, que ela pode contar para ter sua assistência jurídica e a sua defesa processual e extraprocessual, dentro e fora dos processos. Isso é um avanço, né? Esse serviço, né, para a sociedade, para poder acolher esses que ficam totalmente indefesos, né? Se não tiver a defensoria. Justamente, num país com tantas desigualdades, né? Um dos países mais desiguais do mundo, né? E com tantas fragilidades, vulnerabilidades, a instituição ela foi idealizada justamente para buscar combater essas desigualdades, né? E promover o acesso à justiça para todas as pessoas. Perfeito. Então, os destinatários são essas realidades sofredoras que passam também pelos direitos, pelos deveres também, naturalmente, né? E quem pode ser atendido, né? Como ser atendido na questão do local, né? Existe o prédio, né? Questão de horários, como que é o facilitador para chegar? Sim, as pessoas que podem ser atendidas pela Defensoria, em geral, são aquelas que têm renda familiar até 3 salários mínimos, 4 em algumas hipóteses, então não é um serviço universal, é um serviço destinado para a população que, de fato, não pode sozinha pagar a custa do processo, que costuma ser muito alto, contratar um advogado. Então, essa função, essa garantia constitucional é atribuída à Defensoria e, portanto, ela pode procurar. Hoje são 3 canais, padre. O primeiro é o atendimento presencial, Marechal Deodoro 3131, né, já há 17 anos. A Defensoria está instalada ali, é a nossa sede aqui em São José do Rio Preto. Também no site www.defensoria.sp.def.br, www.defensoria.sp.def.br, né? Ou no 0800 que você vai ser direcionado lá no próprio site. Tem um robô ali que hoje, né, a pandemia nos legou também, né, esses avanços. Então a pessoa pode então se utilizar desses 3 canais para ser atendida, ter o seu atendimento agendado, né, e a sua demanda, a sua causa analisada e sua orientação realizada também. Perfeito. Diante da atuação da Defensoria Pública, a dimensão da pensão alimentícia é algo que imagino que mexa bastante, né? Porque primeiro tem a dissolução de um caminho ali a 2, né? Do matrimônio, e depois a dificuldade que precisa garantir também a sobrevivência para o filho, que às vezes é menor de idade, criança, né? E como são essas buscas, a revisão da pensão alimentícia, também esse é um serviço da Defensoria. Sim, diariamente nós recebemos mães, pais, avós, tios, tias, né, solicitando orientação nessa área. É sempre lamentável, né, que o pai e a mãe não possam ali, pela dureza dos seus corações, manter os seus vínculos, manter essas famílias. A Bíblia nos ensina assim, né, pela dureza dos corações, mas essa realidade não pode trazer um risco à sobrevivência dos filhos menores. E cabe àquele que não está com a guarda direta, né, que convive, que mora com a criança, garantir e pensionar, garantir a sobrevivência dessa criança, desse adolescente,
enquanto houver necessidade, por meio da entrega de alimentos, como a lei chama, que é um valor que deve ser fixado, idealmente por acordo entre os pais, se não pelo Poder Judiciário, para garantir a sobrevivência, a educação, a saúde, enfim, o lazer dessa criança, desse adolescente que depende do apoio material dos seus pais, para além do apoio moral, espiritual, que os pais e os familiares precisam garantir para essa criança, para esses filhos. Perfeito. E dentro dessas buscas também, dentro das dimensões, um dia me faz lembrar uma família que me procurou sobre a adoção, né? E elas alegaram que no passado, né, tinha de fato, encontrava uma mãe que não tinha condições de criar o filho, que queria doar, já ali fazia o combinado e ficava. E essa família procurou, padre, é uma pessoa em quase situação de rua, ela nos conhece há muito tempo, quer que nós criamos o filho, né? Como que a justiça vê? Aí eu fui buscar essas informações e falou, não há mais, existe um cadastro nacional, né? E que realmente hoje fazer isso é um crime, né? Por exemplo, a pessoa já pega direto com a mãe, né? Porque ela está hospitalizada, tal, mas mesmo assim é a instituição, né, a justiça que vai decidir nessa lista, né, que já tem de espera, né? É por aí essa orientação. Sim. Pese essas pessoas, esses casais, essas famílias queiram auxiliar, né, movidos por nobres sentimentos, o fato é que a história nos legou experiências que indicaram a necessidade de que o Estado organizasse esse processo, assumisse a responsabilidade por essas crianças que não têm em seus pais e mães condições de cuidá-las, assisti-las até a independência, e que houvesse então uma organização desse processo. A adoção a brasileira, anterior, que era entrega, né, informal, para que outras famílias, outras pessoas cuidassem dessas crianças, ou o próprio registro da paternidade ou maternidade, né, que é um crime, inclusive, registrar filho alheio como próprio, né? Então, hoje existe então essa fila, esse cadastro nacional de adoção, né, para organizar esse processo, e as varas da infância e juventude que fazem então esse atendimento. É um atendimento bastante simples, que os casais, familiares, pessoas podem se inscrever para participar então e terem acesso e integrar então esse cadastro nacional de adoção. Olha, perfeito. E pelo cadastro nacional que fica ali na fila, em algum momento vai ser chamado, né? Justamente, o desafio é justamente fazer essa triagem, as crianças, né, que precisam, particularmente as crianças que um pouco mais velhas, nós chamamos de aquela adoção tardia, né, para que elas tenham a oportunidade, o grande sonho dessas crianças é terem uma família, né? De outro lado, pessoas, famílias, mulheres, homens, casais que queiram, né, garantir para essas crianças uma família, né? E aí fazer esse encontro, esse é o grande desafio, né, do Poder Judiciário hoje, das entidades, para garantir esse processo. Perfeito. E a questão também dos direitos coletivos, como que a Defensoria tem procurado levar, através do anúncio, através da palavra, levar ao conhecimento, que é muito importante que as pessoas saibam dos direitos e, naturalmente, os seus deveres. Né? Sim, é muito comum nós termos uma demanda, uma situação que envolve não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas ou toda a coletividade. Né? Por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, né? O direito a não ser lesado, né? Os consumidores por uma cláusula ou uma atividade abusiva de um fornecedor, seja de um serviço essencial, seja de uma instituição financeira, por exemplo, que pratica uma conduta, venha praticar uma conduta ilegal, expondo, por exemplo, adolescentes crianças a uma propaganda abusiva, ou mesmo uma prática abusiva com oferta ao mercado de créditos irresponsáveis, de quem não poderia nunca pagar por aquilo. Então, esse tipo de demanda tem sido objeto de atuação da Defensoria, uma consolidação, inclusive, da instituição
nesse tipo de demanda, mas também e principalmente na intervenção junto às políticas públicas. Acho que é bem importante, porque é uma forma da instituição garantir que haja a aplicação da Constituição, que estabelece o dever do Estado, ao mesmo tempo de garantir o direito ao acesso à saúde adequado, à moradia digna para as pessoas, né, a assistência social, por exemplo, né, e que muitas vezes não é cumprido, então é necessária a intervenção desse órgão do sistema de justiça, a Defensoria Pública, para garantir que haja, sim, uma política pública, por exemplo, que seja adequada à população em situação de rua, né, a um tratamento adequado em saúde mental, saúde física, as pessoas não têm que ficar esperando por muito tempo por um exame, uma cirurgia, uma consulta. Então a Defensoria intervém dentro e fora do processo, judicial e extrajudicialmente, para garantir esse direito constitucionalmente previsto na Constituição, que é tão relegado, né, há tantos anos, há tantas décadas, principalmente para a população mais pobre, que mais precisa dos serviços estatais. Perfeito. O Dr. Júlio lembrou da questão da população mais pobre, né, que deve ter o olhar prioritário de todo esse organizar, né? E o Dr. Júlio, ele tem uma atuação muito forte com o trabalho do povo em situação de rua, né? E qual a sua visão, Dr. Júlio, vendo que a nossa cidade hoje ela tem um número que para muitos é assustador, mas é reflexo da sociedade que produz essa situação, né? E naturalmente que eles vão fazendo suas escolhas, né? Mas ao chegar numa situação de rua onde perde a própria dignidade, é o humilhante, é a humilhação, né? E ali com esse trabalho, quantos que conseguem se resgatar, retomar a vida, né? E quais são os desafios que o senhor vê para nós termos uma resposta cada dia mais organizada para encaminhar o povo em situação de rua? Justamente, eu costumo lembrar que as gerações atuais, né, a geração atual condenava e condena as gerações antigas de terem convivido com a escravidão, com pessoas escravizadas, né? E eu costumo dizer que as próximas gerações vão condenar a nossa geração e tantas outras por conviver com pessoas vivendo em situação de rua, pela ausência absoluta de uma moradia ou de uma política pública eficiente, adequada, que garanta a sobrevivência e uma vida digna para essas pessoas. E eu costumo dizer também que o que marca essa população não só é só a miséria, ou a ausência de uma casa, de uma moradia adequada, fazendo dos espaços públicos, das calçadas, enfim, das logradouros, seus locais de acolhimento, mas também e principalmente o rompimento, a fragilização dos vínculos familiares. É uma grande marca dessa população, além de ser uma população bastante diversa, heterogênea, com muitas histórias, idades, trajetórias. E então essa atuação do Estado, principalmente da sociedade, é que vai fazer diferença, né? Sua mobilização, a exigir que essa situação não se perpetue, né? E que o serviço de saúde esteja integrado com o serviço de assistência social, que esses serviços interajam com os caminhos, né? Os serviços de empregabilidade e capacitação, mas principalmente centralmente, né? A criação, né? O estabelecimento e o desenvolvimento de políticas de moradia para essa população. Não estou dizendo uma casa própria, né? Que tem uma... mas que ela seja garantida, né? Particularmente aquelas pessoas em situação de rua crônica, que sozinhas elas não conseguirão sair das ruas, elas possam então ter um programa de moradia que garanta um teto sobre suas cabeças, e aí sim a sua reorganização, e aí sim os estudos demonstram isso, que quando essa pessoa vai para um espaço, né, que é um espaço dela, de segurança para ela, porque a rua é extremamente violenta, extremamente. Quando se apreende, se identifica uma pessoa que ela anda com uma faca, ela está buscando primeiramente se defender das agressões que ela pode sofrer, da violência das ruas. Então, a partir de uma moradia que todos os serviços de saúde, de assistência, passam a fazer sentido efetivamente
e apresentar muito melhores resultados. E a pessoa em situação de rua, ela passa a existir, assim, de fato, quando há toda essa atenção para libertar elas de situações, no sentido que impeça, né, ela de viver com dignidade, e também criar espaços para que elas possam se restabelecer, né? E a moradia é o passo, assim, essencial, né? E depois também ajudá-los a criar a motivação para decidirem deixar as compulsões, né? Agora, a gente tem que lidar, sempre a Defensoria faz isso muito bem, saber que ali é uma pessoa humana, né? Às vezes nós, como aí, sociedade, ficamos pensando, mas por que esse trabalho de manutenção, né? Para manter eles na rua? Não, mas todo o trabalho da Defensoria, trabalho também da comunidade, de todos os outros poderes, é tirar eles da rua, né? Justamente. E aí precisa criar alternativa, né? Você falou de direitos humanos, eu lembro que as raízes dos direitos humanos são do cristianismo. Nasceu primeiro com o espírito cristão, né? De amar ao próximo como nós mesmos, né? A Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós nos mobilizamos como uma sociedade e falamos em defesa dos direitos humanos, que é universal, é de todos nós, nós lembramos dessa população, né, que está mais vulnerabilizada e que precisa, sim, né, do apoio do Estado, mas principalmente da solidariedade, da generosidade, né, da sociedade em relação a ela. E costumo dizer que tivemos uma história, né, de uma pessoa que por 40 vezes ela foi internada para tratamento da sua compulsão. Olha. Né? E na 41ª ela se estabeleceu, aderiu ao tratamento e hoje segue aí nas ruas trabalhando, tendo uma vida comum, né? E depois de uma longa trajetória de envolvimento com drogas e álcool, e hoje né, foram necessárias 40 internações. Então não podemos desistir dessas pessoas. Né? É claro que não há um romantismo, não devemos ter ingenuidade, né, na atuação, que é sempre uma atuação difícil, né, mas que demanda, sim, estrutura, recursos, mas principalmente solidariedade, né, caridade, né, esse amor que nos move em direção ao outro e que faz toda a diferença. Né? A gente costuma dizer que os melhores resultados vêm a partir desse tipo de mobilização. O Estado é muito importante, os serviços também, mas os vínculos afetivos, né, que costumam ser o grande diferencial, né? Essa pessoa, a partir daí, ela passa a ter novos sonhos, novos projetos, e aí sim, controlar suas compulsões, ter um projeto de vida e fazer diferença na sociedade. Quantas histórias bonitas que nós temos dessas superações. Partilha, é justamente esse cuidar afetivo é que faz eles que estão em situação de rua sentir o gosto novamente da dignidade, né, da vida digna. Né? Então, quando há um julgamento que acontece dizendo, olha, com eles pega daqui, coloca em outro lugar, parece que resolve, mas é a pessoa humana. Né? E nós precisamos, como sociedade, responsabilizar, porque é fruto de uma sociedade que não cuidou bem lá na família, que não cuidou de ter estruturas onde ajudasse a não entrar nas compulsões, nos vícios. Né? Então, nesse contexto, todos nós estamos envolvidos e precisamos dar uma resposta. E a resposta ela não pode ser truculenta, são pessoas humanas e cada um de nós tem alguma compulsão e às vezes vai, luta e não consegue. Imagina eles, né? Que perderam tudo, até a própria dignidade. Né? Vou contar uma história aqui. Eu conheci o Pedro na cidade de São Paulo. O Pedro já tinha mais de 20 anos em trajetória de rua. E muitas histórias, muitas experiências, vivências. Eu perguntei uma vez para o Pedro, né,
Como abordar uma pessoa em situação de rua? Como conversar com elas? Doutor, bom dia, boa tarde, boa noite. Como qualquer outra pessoa, né? E isso me fez lembrar que o que diferencia, em essência, uma pessoa que está em situação de rua e nós, é que nós temos casa e elas não. Nós temos para onde voltar ao final de um dia de trabalho, de um dia de estudo, né? Elas não. O restante são as suas contingências e circunstâncias, né? E assim, ali atrás aquelas roupas velhas, rasgadas, aqueles pés machucados e sujos, né? Existe uma pessoa, uma história, né? Muitos sonhos, talvez muitas histórias de exclusão, de sofrimento, né? E que ensejaram, levaram essa pessoa a essa situação. Então, com esse olhar, né, que nós precisamos olhar para essas pessoas e como qualquer outra, dar para ela, desejar para elas um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Isso, olha, isso é evangelizar, né? Jesus que orienta, ide pelo mundo e anunciai uma boa notícia, uma boa nova. E a saudação, ela é a comunicação do amor, né? Então, olha, como abordar? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Bacana, isso também vou guardar. E são cada situações que a gente encontra nessas experiências. E isso, o nosso trabalho também como comunidade Nossa Senhora do Brasil em relação aos irmãos em situação de rua, ela nos levou também a pensar em criar um espaço para que a gente possa ajudá-los eles a buscar a sobriedade de maneira que eles consigam levar o que tem sentido para eles, como o cachorro, né? Então nós, de conhecimento da comunidade, que nós compramos um sítio lá no município de Bálsamo, para lá criar uma comunidade terapêutica e um pet que possa levar o cachorro. Tem já 2 casos de ter arrumado a internação, mas depois no finalzinho ele pergunta, pode levar o cachorro? Aí você liga, não pode, né? Eu não vou, né? Então nós, doutor Júlio, também estamos preparando e que Deus nos guarde para que a gente possa, e a esperança é que dentro do prazo aí de 2 anos a gente tenha essa comunidade terapêutica e com o PET, né? E desenvolver uma espiritualidade que esse amor aos cães possa reanimá-los, eles tomarem decisões de sobriedade. Sim, né? É uma marca de que atrás, né, daquela história, daquela pessoa ali, existe um afeto, né? Existe ainda, né, uma chama de vínculo estabelecido, ainda que direcionado para um animalzinho, né, mas que é símbolo de que ali, é sintoma de que ali existe ainda, né, a disposição para as novas relações, né, para o restabelecimento dos vínculos familiares, das pessoas que ficaram para trás, ou, quem sabe, né, de novas histórias que essas pessoas têm a reescrever, né, com o apoio, evidentemente, da sociedade, da igreja organizada, dos cristãos e cristãs, como somos, e que temos que ter, né, essa sensibilidade, porque Jesus já falava, né, quando me acolhestes, né, quando você me serviu quando você acolheu um desses meus pequenos, né? É verdade. O estrangeiro, o pobre, a viúva, né? O quarteto que nós falamos de que Jesus sempre lembrava, né? O órfão, a viúva, né? O órfão e o necessitado, né? O estrangeiro. Então, assim, são essas pessoas que nós precisamos estar atentos, né? E em direção a elas que nós precisamos nos mobilizar sempre. Sempre a nossa compaixão. E uma passagem bíblica que vem muito ao encontro desse serviço é do bom samaritano, né? Que ele viu um homem caído, já tinha passado um sacerdote, um levita, naquela correria, como é a correria nossa, não perceber as pessoas, e não perceber quem está caído à margem. Né? E aí depois um comerciante, um vendedor provavelmente, que ele estava a trabalho, né? E desceu do seu animal e foi lá, fez os curativos, colocou em cima do animal, levou. Então a expressão, inclusive, que a campanha da fraternidade utilizou,
viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Então, todo esse trabalho que a gente quer cada vez mais estar unido é para ver, sentir compaixão e cuidar. Né? E se cuidar que vai dentro dos encaminhamentos. Né? Então, voltando um pouco também na questão dos serviços da Defensoria, a pensão alimentícia, né? Há uma fala assim de, olha, se tem razões que levam rápido para uma prisão, pensão alimentícia, ou matar um animal ou arrancar uma árvore, né? Mas é todo um conjunto mesmo da falta de consciência, né? Nossa, porque a Defensoria vai entrar na pensão alimentícia, se for necessário, para proteger o indefeso, né? Justamente. Então, e aquelas que descumprem esse dever tão essencial, que é a sobrevivência, né, do seu filho ou filha, né, a lei estabeleceu que não só uma punição, mas uma forma de coerção, né, o cumprimento dessa obrigação tão elementar, né, até que cumpra. Então, nós investimos fortemente nas composições, nas conciliações e mediações desses conflitos, né, para que os pais possam estar orientados e decidirem, né, serem protagonistas das suas histórias, das suas decisões. E não deixar para o Poder Judiciário, para o juiz ou juíza, decidirem por eles. E aí, nesse aspecto, que eles construam soluções, né, busquem uma solução para suas demandas, e aí que é sempre a melhor. Né? E que quase sempre o que reduz muito os índices de descumprimento. Né? Então, só para você ter uma ideia, nós estimamos que hoje 80% das demandas, chegamos a quase 90%, 86%, resolvidas por meio da conciliação. Reduzir os conflitos, difundir o conhecimento da legislação, como que a lei estabelece, e orientar, incentivar, né? Fomentar essa cultura de paz. Sim, né? A construção não é a questão de da soluções. punição, né? A questão é justamente da solucionar. Solução, né? exatamente. Mas que beleza, hein? Então, olha, fica bem guardado no nosso coração. Defensoria Pública, ela busca apresentar a defesa dos direitos que são da pessoa humana. A questão alimentícia, os direitos coletivos, as políticas públicas, que entra toda essa dimensão do povo em situação de rua. Então, necessitado dessa orientação, busquemos a Defensoria Pública, porque é uma orientação também, né? Sim, de alguma dúvida, pode ir lá consultar, né? Sim, uma das frentes, né, mais importantes desse modelo público de assistência jurídica é a educação em direitos. Então, você tem uma questão, tem uma dúvida, é muito comum, né? Então, a Defensoria todos os dias tem o atendimento para esclarecimento dessas dúvidas, encaminhamentos para soluções efetivamente, né? E grupos de pessoas para falar, por exemplo, sobre a responsabilidade paterna, né? Nós temos, para ter uma ideia, a realização mensal, né, de exames de DNA das quintas-feiras, toda última quinta-feira do mês. A Defensoria realiza a coleta de material para a realização do exame de DNA, uma parceria que nós temos com a universidade, né, a Unesp, que faz a coleta e realiza então esse exame de DNA para que esses pais e mães tenham esclarecimentos, né, e façam o registro. Muitas vezes sai o resultado, o pai ou a mãe, enfim, que procura a Defensoria, faz o registro, já registra essa criança, dá o nome, né, do pai para esses registros. Então, desde esse tipo de atuação até aquelas reuniões com a comunidade, né, a realização de eventos, workshops. Até quinta-feira passada nós realizamos um workshop para o terceiro setor, para falar da importância das organizações sociais, na transformação social, impacto social nos territórios, né, a importância do voluntariado, que é tão importante, né, para um país como o nosso, que tem tantas desigualdades, tantas mazelas, né, atravessado pela pobreza e a miséria, e que precisa, sim, dessa mobilização social para resolver. Nós temos ouvido, né, e com o que eu concordo, que o brasileiro criou, né, uma mentalidade de ser um cliente do Estado e não um protagonista da sociedade. Então, transformar, sim, pelo diálogo, pela construção coletiva, social, né, comunitária, esse senso de responsabilidade para com o outro e para com a melhoria dos nossos espaços de convivência. Sim, quando
o fato acontecido lá com Abel e Caim, e Caim matou Abel. Depois Deus vai ao encontro de Caim. Caim, cadê o seu irmão? E ele diz, por acaso sou guarda do meu irmão? E nós todos temos responsabilidade com o outro, né? De guardar, né? Sim. Por acaso sou guarda do meu irmão? Sim, devemos guardar, protegê-los, é a nossa missão, né? Exatamente. Como filhos de Deus. Mas que bom, doutor Júlio, olha aí, já batemos um papo e chegando aí também à conclusão do nosso podcast, e que a gente possa voltar em um outro podcast para falar de uma dimensão dessa do serviço, trazendo algumas experiências que possam ainda ajudar mais as pessoas a firmar nessa busca dos direitos. Né? Sim, agradeço. Queremos agradecer, que o senhor possa deixar uma mensagem para todos que compartilham também do nosso canal, e sabemos que essa mensagem chega em lugares tão longe. Dias atrás, uma pessoa do Canadá agradeceu porque teve algo que ela estava ali passando e que ajudou ela a fazer a escolha. Né? Então, que bom, a comunicação hoje não tem limites. Né? Então, que posso deixar uma mensagem de esperança para a família, para as pessoas, cuidar do direito. E dentro dos direitos tem os deveres. Né? Sim. Quando nós nos mobilizamos em direção ao outro, nossa vida passa a fazer mais sentido. Né? Nós não só cumprimos, né, essa ordenança de amar o outro, mas também é algo que traz sentido, né? Senso de missão, paixão, né? Nosso coração aquece, né? Quando nós passamos a servir ao outro. E dá uma dica aqui, eu assisti recentemente um filme que se chama O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks, e traz uma história muito bacana de uma pessoa ali, não vou dar spoiler, tá, Padre Ernesto? Mas que fala uma pessoa que ali na sua reta final, da sua atividade profissional, quando começa a servir, né, e ver em direção, ela começa a se mobilizar em direção ao outro, a vida começa a ganhar sentido, né? Então, tem uma outra história que eu gosto também de contar, de que o sujeito estava na praia, né? E ali no começo da manhã, muito cedinho, havia muitas conchas, muitas estrelas do mar. Né? Ali a maré trouxe aquelas estrelas do mar, elas estavam todas ali na praia. E eram milhares delas. E aí ele pegava essa estrela e lançava no mar. Pegava outra e lançava. E aí passou um sujeito, olhou para ele e falou assim, olha, a praia está lotada de estrelas do mar. Você não vai conseguir resolver. Né? Aí ele pegou uma estrela do mar, sinalizou e falou assim, para essa aqui vai. Né? E lançou essa. Então, com esse espírito, né? Lembrando que é nosso dever, né? Não só para além do profissional, né? Mas do humano, do cristão. E lembrar sempre daquela frase da nossa querida, né, Madre Teresa de Calcutá, que dizia que nós não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença melhor e mais feliz. Então, sempre lembrar desse nosso papel, né, como cristãos, filhos e discípulos de Jesus, no seu caminho, né, para cumprir a nossa missão que Ele nos entregou aqui, enquanto estivermos aqui. Amém. Muito obrigado, doutor Júlio. E trouxe 2 pensamentos maravilhosos e me fez lembrar um outro de Madre Teresa, quando um jornalista questionou, Madre, o que faz aqui enxugar argila? Ela disse, é verdade. O que eu faço é uma gota de água no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Né? Queremos agradecer sempre o seu carinho de nos acompanhar e também acompanhando, dê sempre o like, o positivo, compartilhe com outras pessoas, que ajudará com certeza nós estarmos mais organizados para amar e servir a todos como imagem e semelhança de Deus. Fraterno abraço a todos, uma excelente semana.